Eu juro que eu queria saber se essas coisas acontecem com vocês também. Eu vou contar um caso de hoje que vai parecer que não tem nada a ver com o projeto, mas no final vocês vão entender como é que tem. Eu saí hoje de manhã, como eu faço todos os dias, pra levar as gurias na escola. Deixei o café passando, porque eu voltaria em 10 minutos, cafeteira ligada, funcionando. Saí de carro com as duas mais velhas que iam pra escola e também com as duas mais novas que vão ali pra dar um passeio junto. Desci do carro, levei elas até lá dentro, com as outras duas que voltam comigo. Botei as outras duas no carro, prendi. E na hora de ligar o carro, ele não funcionou. Ele tentava o arranque e não dava. Esses tempos agora, semana passada ou na outra, a gente ficou empenhado porque na garagem de casa, porque a bateria morreu. Só que a gente tem um carro bem antigo já, um carro de, sei lá, 15 anos, de 7 lugares. É bem difícil encontrar carro de 7 lugares. Se tu tem ou já teve carro de 7 lugares, ou se tu tá procurando, comenta aqui embaixo, inclusive. E é um carro que tem seus problemas congênitos, apesar de ter muitas coisas boas, o layout dele é ótimo, enfim. Ele é um carro chinês, da época em que os chineses ainda estavam entrando aqui. E ele vem apresentando ao longo do tempo problemas de elétrica recorrentes. Então, esse problema que aconteceu agora já aconteceu, sei lá, no meio do ano passado, no início do ano passado, no meio do ano retrasado. Então, cada 6 meses, 8 meses, ele volta, apesar de a gente ter trocado peças e cada vez tentar uma coisa nova. Enfim. Mas ele não tinha voltado ainda, digamos, né? Então, na surpresa, eu dei o arranque, não funcionou. Como essas coisas acontecem com frequência, eu tenho cabo para fazer a ponte já no carro. eh, eu tenho uma bateria extra em casa. Pensei, vou voltar a pé. Tentei muitas vezes. a- Inclusive, o capô também agora tá com problema, apresentou problema essa semana. Ele puxa a travinha, ele não abre. Então tem que alguém puxar a trava e alguém empurrar. Eu botei a Giana no pedal do carro ali, obviamente com o carro desligado, travado, tudo certo, para que ela ficasse puxando enquanto eu empurrava o capô para abrir. Mexi lá, nada funcionando, pensei, bom, vou voltar para casa com elas. Eu pego a bateria, quando eu for buscar as gurias, eu volto a pé com a bateria nova, a gente troca e tudo. E aí nisso eu voltei com a Madalena no colo, porque ou melhor, caminhei com ela alguns momentos, mas boa parte do trecho com ela no colo, porque ela tem 1 ano e meio, ela não caminha assim, mas é devagar, enfim. E a Giana, que tem 3 anos, junto. No meio do caminho, eu lembrei que eu deixei a chave dentro do carro. Porque a chave, obviamente, os controles, tudo fica no carro, porque eu sempre chego de carro e saio de carro. Voltei com elas até a frente da escola onde o carro tava. Peguei os controles, voltei pra casa. E aí, no final, eh, eu até tava pensando em gravar esse vídeo de manhã, não consegui porque na hora de buscar elas eu voltei lá, a bateria não funcionou, né, fui carregando 1 tonelada nas costas, botei numa mochila, não funcionou, tive que chamar um guincho, e agora sabe-se lá o carro vai pra eletricista, sabe-se lá quando volta. Mas tudo isso porque, né, entre tantas coisas, acontecem com muita frequência com a gente. Carro estragando, problema na casa, falta de luz, a gente já teve só esse ano, eu acho que entre curtos que deram na casa, falta de luz mesmo geral na rua, etc. A gente teve mais de 20 quedas de luz esse ano, só esse ano. E parece que essas coisas acontecem nos momentos, né, que tem muito a se fazer. Por que que eu digo isso? Porque ontem eu fiquei até de madrugada planejando as coisas do dia, organizando o que deveria ser feito. Eu ainda tenho contado pra vocês meio por cima, ainda não consigo fazer um vídeo só sobre isso. Eu ainda tô na parte de estruturar, automações, agentes, funções que me permitem fazer com que eu faça isso que eu faço aqui, que é gravar o conteúdo com o mínimo de intervenção no resto, né. Apesar de eu ser designer, editor de vídeo, são coisas que tomam muito tempo e aquilo que é o mais importante é isso aqui, é estar conversando com vocês. Então, eu ainda tô nessa parte do projeto. E ontem eu fiz mais uma leva de planejamento das próximas etapas, do que tem que ser construído.
Ou seja, cada hora, cada minuto, cada milésimo do dia de hoje estava programado para fazer alguma coisa. E obviamente, a ida para a escola estava programada com seus 10, 15 minutos costumeiros, eu ia voltar, pegar meu café, vir para o escritório e trabalhar o resto da manhã. Pois eu não consegui trabalhar o resto da manhã, porque eu tive que, fazer 2 viagens, uma porque eu sou burro, porque esqueci a chave. Cheguei muito mais tarde, 1 hora e pouco depois do que eu pretendia em casa, e tive que sair muito mais cedo, porque eu saí a pé de volta para ir, levar a bateria e tentar fazer o carro funcionar um pouco antes das gurias saírem. Então, eu perdi uma boa parte da manhã e não é, isso não é uma raridade, tá. Na verdade, a minha reflexão e a minha pergunta, eu queria saber se isso costuma acontecer com alguém. Isso acontece com muita frequência com a gente nos últimos anos todos, assim. A gente tem sequências de pneus furados, a gente tem falta de luz que não nos permite sair de casa, porque o portão não tem uma chave que libera. Assim, coisas surreais, surreais. Eh, houve uma época em que era o computador, graças a Deus não tem acontecido, que era o computador que estava ali finalizando o trabalho de 3 meses e dava uma tela azul, e aí ficava semanas no conserto. Como essas coisas acontecem, a gente planeja, planeja, planeja e o imprevisível ainda vem ali e ataca. É uma reflexão breve de hoje, mas eu queria contar esse episódio para trazer também essa ideia de que, as coisas vão acontecendo, não adianta a gente sentar. Ontem eu sentei e fiquei até de madrugada. O Caetano, inclusive, vejam mais essa também. Eu sentei no escritório e o Caetano começou a chorar sem parar. A Bibi já estava dando mamar pra ele há algum tempo, perguntou se eu podia ficar com ele, porque, enfim, ela já estava cansada e quando ela tentou largar ele, ele já tinha dormido no colo, ele voltou a chorar. E eu fiquei com ele, fiquei trabalhando com ele, e ele ficou como ele nunca ficou, ele ficou chorando muito tempo, como ele nunca ficou, e chegou um momento que eu pensei: "Não, eu vou ter que trabalhar com ele chorando, tá, né, vou estar embalando, vou estar com ele no colo, tentando fazer ele parar de chorar, mas eu tenho que seguir o trabalho". E aí, inclusive, eu trabalhei com o Claude também, por ditado, falando pra ver se melhorava, se conseguia sair alguma coisa. Saiu bastante coisa, quer dizer, eu já veio essa primeira dificuldade, passei essa primeira dificuldade, deixei tudo planejado, pensei: "Não, tá, agora tá tudo certo, né, o Caetano reclamou aqui, mas eu consegui trabalhar, amanhã a gente toca a vida". E aí vem mais essa. Então, hoje já foi um dia que pouco do que foi planejado saiu por conta de toda essa função. Depois tive que ir lá, voltar pra levar a chave, pra botar o carro no guincho, quer dizer, tive várias funções no meio desse dia que estavam imprevistas, e é assim que as coisas têm que ser tocadas, né. Os projetos vão sair, rezem por eles, por favor, mas as coisas vão acontecendo dessa forma, não é de hoje, e eu sei que não vai ser a última vez que vai acontecer qualquer dessas coisas. Graças a Deus todas as coisas são solucionáveis, são coisas que a gente contorna, que os nossos familiares ajudam, que os nossos amigos ajudam. Então, é, são incômodos que passam, mas a a perseverança tem que estar nesses momentos, assim. A vida de oração é importante nisso e a oração de vocês é muito importante nisso. Então, tá aqui o meu minha história, o meu caos de hoje, um desabafo, pergunta também, eu quero muito saber se isso acontece com vocês, eu me pergunto muito isso há anos, assim, se essas coincidências, é sempre no momento, né, que tem um negócio muito bom planejado, tá saindo, as coisas estão fluindo, o fim do túnel, a luz tá ali, e aí cai a pedra na frente da luz do fim do túnel, tem que achar outro caminho, é sempre o negócio é assim. Com vocês acontece isso, contigo acontece isso também? Então, me conta aí, fica por aqui, temos todo santo dia de hoje inclusive tá atrasado, por conta disso. Mas eu te espero aí nos vídeos todos do Hub. Tchau.